Boa noite, amada família. Gloriosa graça, a paz e o amor do Senhor seja sobre todos nós. Vocês estão bem? Esperamos em Deus que estejam todos muito bem cuidados. A graça do Senhor esteja alcançando você, sua família e o povo ao seu redor. Amém. Eu sou o Tércio Rezende, essa é minha esposa Emília. Nossas filhas estão registrando a celebração para compartilhar com os amados. Estamos aqui no Alto Tietê, plantando igreja na cidade de Salesópolis, onde tem a nascente do Rio Tietê. Eu sou o pastor Tércio e tenho a alegria de estar com você, compartilhando nesse tempo da graça do Senhor, a sua justificação, a sua salvação, quando em Cristo depositamos toda a nossa fé. Nós vamos começar adorando ao Senhor nessa perspectiva de salvação pela graça, quando depositamos a nossa fé em Jesus. Ele nos justifica de nossos pecados quando nos arrependemos deles e clamamos o seu perdão. Nós vamos adorar o Senhor então nesse tempo, com o hino de número 14 do Inário para o Culto Cristão, hino 14 do HCC, cujo tema é Ao Deus de Abraão louvai. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Imenso é seu poder, que terra e céu criou. Louvor minha alma vai render ao grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, e por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai morar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu Senhor tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e tenho eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, firmado em seu amor. Eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Aleluia! A esse Deus maravilhoso, grandioso, soberano, bondoso, justo, Salvador. Nós vamos buscar de todo o nosso coração em nossas orações nesse tempo. E se você quiser compartilhar os seus pedidos, os seus motivos de gratidão, você pode compartilhá-los aí, digitando as suas mensagens. Após a celebração, vamos ler e responder todas as mensagens e orar por todos os pedidos também. Então, oremos ao Senhor. Ó soberano Deus, Santo, 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 glorioso Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó,
Deus meu, Deus meu, Deus de toda a humanidade, único Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, soberano, supremo, justo juiz, o Senhor amoroso, que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Ao Senhor estabelecemos a consagração da nossa vida integral. Ao Senhor nos entregamos em adoração. Queremos dedicar ao Senhor o nosso louvor, o nosso cântico, entregar a nossa vida, o que conhecemos, o que somos, o que possuímos, porque sabemos que tudo veio do Senhor. Então, nos dedicamos a Ti, em louvor e adoração. Queremos clamar ao Senhor e suplicamos, sim, Senhor, pela vida de todas as pessoas, em todos os lugares, na face do planeta, especialmente essas que estão participando da celebração. Suplico a Deus que o Senhor sonde cada um de nós, no mais profundo do nosso ser, nos esquadrinhe da cabeça aos pés, que o nosso ser integralmente seja colocado diante do Senhor. E sabemos que o Senhor, quem nos fez, tem todo o poder para entronizar-se em nós e agir de forma extraordinária dentro em nós e também em todo o nosso ser material, emocional, intelectual, espiritual. Age, ó Deus, em todo o nosso sistema, em nome de Jesus. Clamamos ainda, Pai, pela vida daqueles que estão trabalhando nas frentes de cuidados médicos, trabalhando nas frentes da infraestrutura, nas frentes de trabalho para a produção de alimentos, também naquelas frentes de trabalho para manterem a segurança, e todos os demais que estão trabalhando, e aqueles que estão trabalhando como nós, cuidando das pessoas. Precisamos de cuidado uns para com os outros, precisamos de viver essa mutualidade, viver em união, em unidade, em comunhão. Então imploramos que o Espírito Santo do Senhor haja de forma extraordinária na face da terra. Amém. Que o Senhor use a sua igreja para compartilhar as boas novas de Cristo. E que esta ocasião em que estamos celebrando o Senhor, neste culto, o Senhor haja com poder e graça, com compaixão e amor, transformando as nossas vidas. Então, Pai, repreende todo mal, toda treva. Determina, Senhor, que esse mal, de toda cepa de coronavírus, seja eliminado da face do planeta. Amém. Imuniza-nos, ó Deus, seja por milagre, seja por vacinação. Age também na vida de toda a liderança, em todas as instâncias do nosso país, sejam municipais, estaduais ou federais, em todos os segmentos, ó Deus, por favor, por graça, por compaixão, amor e misericórdia. Amém. Repreende, ó Deus, a ação daqueles que legislam em causa do mal, aqueles que tentam governar para a destruição. Repreende, Senhor, o mal na vida dessas pessoas. Providencia que a gente possa compartilhar as boas novas de Cristo e converta-as a Cristo. Salve essas pessoas, ó Deus, e impeça que o mal avance, Santo Deus. Ajuda-nos, Pai, para que a gente possa compartilhar, amar e cuidar bem uns dos outros, dos nossos familiares, das nossas casas, dos nossos vizinhos, amigos, que haja paz entre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a compartilhar o seu amor. Então, Pai, enche-nos da Tua graça, enche-nos com o Seu Espírito Santo. Clamamos ainda, Deus maravilhoso, que o Senhor dê atenção àqueles que estão desempregados, aqueles que estão com algum transtorno, seja físico, mental, emocional ou espiritual. Amém. Clamamos por aqueles que estão dependentes de alguma química. Liberta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estejam possessos, liberta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos ainda por aqueles que estão nos leitos de enfermidade, seja em casa ou em algum hospital ou clínica. Suplicamos a cura sobre os enfermos. Ainda clamamos por aqueles que estão enlutados, com seus corações partidos pelo passamento e sua despedida eterna daqueles que se foram. Suplicamos, Pai, por aqueles que ainda não conhecem Cristo, que ainda não foram convertidos e salvos. Ó Deus, providencia que servos e servas do Senhor, como igreja do Senhor, possamos compartilhar o Evangelho de Cristo com essas pessoas e que o Espírito do Senhor as convença de seus pecados, da justiça e juízo final. Ó Deus maravilhoso, age com poder e graça, convertendo vidas em nome de Jesus. Ainda clamamos, Pai, pelos desempregados.
E aqueles que perderam o trabalho, aqueles que estão perdendo seus negócios, que estão deixando muitas famílias desempregadas, ajuda-nos, ó Deus, age em nossos lares, age nos negócios, age, ó Deus, na política pública, age, ó Deus, na política estadual, municipal, federal, age, ó Deus, nos governos. Age, Senhor, amém. Governa com a sua autoridade amorosa, Deus, amém. Os pensamentos, sentimentos, ações, reações, palavras, propósitos dos corações, para que as pessoas cuidem bem umas das outras. Ó Deus, faz-nos prosperar de forma equilibrada, como só o Senhor pode fazer. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, para vivermos o seu Evangelho, a vivermos como igreja do Senhor. Então, Pai, ajuda-nos a voltarmos às atividades presenciais. Precisamos produzir, precisamos servir, amar e cuidar das pessoas. Pedimos ainda, Pai, que o Senhor ainda hoje fale de forma profunda, transformadora e abençoadora conosco, por meio da sua própria mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos cantar mais uma música, e esta intitulada Para Sempre. Nós vamos para sempre louvar e adorar o Senhor. Nós vamos para sempre viver com Cristo, na medida em que cada um de nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos confessamos a Cristo e o aceitamos como nosso Salvador e Senhor. Para sempre com Cristo. Me sinto liberto, pois o meu Senhor já me salvou. Tua graça encheu-me, suficiente és tu para mim, e não há quem possa ser comparado a ti. Acima de tudo, tu és, e para sempre irei te amar, pois és o motivo por quem eu viverei, e para sempre irei te amar, pois tu és Jesus, a razão do meu viver. Me sinto liberto, pois o meu Senhor já me salvou. Tua graça encheu-me, suficiente és tu para mim, e não há quem possa ser comparado a ti. Acima de tudo, tu és, e para sempre irei te amar, pois és o motivo por quem eu viverei, e para sempre irei te amar, pois tu és Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu viver. Aleluia! Nós vamos uma vez mais orar ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, quem é a razão do nosso viver, aquele que se sacrificou na cruz e ressuscitou dentre os mortos, para que as nossas orações sejam ouvidas por Deus, para que o Senhor nos salve, nos justifique e nos liberte por toda a eternidade. Vamos orar ao Senhor. Eu convido minha esposa a interceder em seu favor, em favor da sua vida, da sua família e de todos que estão precisando de ajuda, como nós também. Obrigada, Senhor Deus, por teu grande amor por nós. Obrigada, Senhor Deus, por ter mandado Jesus para nos salvar. Obrigada, Senhor Deus, porque Jesus é a verdade, e a verdade que liberta, Senhor. Obrigada porque nós somos libertos pelo Senhor. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor Deus. E o que nós cantamos é verdade. Nós queremos amá-lo e servi-lo para sempre, Senhor Deus, porque o Senhor é o motivo da nossa vida. Muito obrigada porque o Senhor nos amou, Senhor Deus, e nós podemos amar uns aos outros. Obrigada, Pai querido, pelo privilégio que temos de podermos estar adorando ao Senhor, prestando culto ao Senhor. Obrigada pela liberdade que temos de ter a nossa Bíblia, Senhor Deus, e podermos acessá-la, Senhor, onde e quando quisermos.
Obrigada, Senhor Deus, porque nós temos a oportunidade de falar com os outros do Teu grande amor, com liberdade. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus irmãos e amigos que estão prestando este culto ao Senhor junto comigo. Obrigada, Senhor Deus, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos. Muito obrigada. Queremos colocar mais uma vez as nossas vidas nas Tuas mãos e pedir ao Senhor que o Senhor esteja ouvindo, atendendo cada pensamento, cada pedido, Senhor Deus. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, Paizinho, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a pedir as coisas corretas, que o Senhor nos ajude a viver de maneira correta, que o Senhor nos ajude nos nossos pensamentos, para que possamos ter ações que agradem ao Senhor e que abençoem as pessoas. Por favor. Pedimos ao Senhor também que o Senhor salve os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, Senhor Deus. Por favor. Ajuda-nos a fazermos diferença neste tempo, Senhor. Por favor. Pedimos ao Senhor que o Senhor receba o nosso louvor como cheiro suave e pedimos ainda que o Senhor fale conosco. Por favor, nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz, porque nós queremos agradá-lo, fazer a Tua vontade e fazer diferença na Tua obra, no Teu reino aqui na terra. No nome de Jesus nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Esse Deus maravilhoso que criou você e a sua família, e a minha família, Ele dispensa seus favores ou a sua graça, mesmo a gente não merecendo. E a gente vai adorar o Senhor então com a música Preciosa Graça de Jesus, no hino 314 do HCC, 314 do Inário para o Culto Cristão, porque essa graça é extraordinária, maravilhosa e muito preciosa para nós. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação! A graça me outorgou. Promessas deu meu Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo agora irei ao santo lar do céu. Amém. Aleluia! É pela graça do Senhor, por meio da nossa fé em Jesus, iremos para o céu. Aleluia! Glória ao Senhor. Nós vamos continuar uma série de exposições na carta aos Romanos. Hoje, no capítulo 4, nós vamos ler os 8 primeiros versículos, mas abordaremos outros tantos do capítulo 4. Eu convido minha esposa para ler comigo de forma alternada. Usamos nesta ocasião a versão NVI,
Nova Versão Internacional. Romanos 4, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar um pouco mais? Ó soberano Senhor, Pai Celeste, Criador de todas as coisas, que se revela através da sua criação, que se revela através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, que se revelou através do seu Filho Jesus e continua se revelando a nós outros através da mensagem sobre Cristo, quando anunciamos as boas novas. Pai do céu, vamos meditar sobre a fé em Cristo, seu Filho. Pedimos então que o seu Espírito Santo haja através de nós em proclamar a sua mensagem, que é de exclusiva propriedade do Senhor, e que haja em todos nós, para que todos nós venhamos a nutrir fé e depositá-la em Jesus Cristo, crendo que Ele é o Salvador e reconhecendo-o como único Senhor de todos. Pedimos, Pai, que o Senhor se comunique de forma plena, eficaz, abençoadora, transformadora, poderosa. Amém. De maneiras que todos sejamos abençoados, impactados pela sua graça, sejamos justificados e salvos. Amém. Na medida em que todos depositemos nossa fé em Cristo. Então faça os seus milagres, Pai. Por favor. Comunique-se de forma simples, mas profunda, e nos ajude a viver e praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Amém. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos meditar nessa ocasião sobre a perspectiva do tema somos justificados e salvos quando depositamos a nossa fé em Jesus. Repito, somos justificados por sermos pecadores e somos salvos da condenação quando depositamos nossa fé em Jesus. Então precisamos nos perguntar a nós mesmos. Eu convido você a começar a refletir em quem você tem depositado a sua fé. Alguns depositam sua fé em si mesmos, no seu conhecimento, nos seus estudos, na força do seu bíceps, no seu trabalho, na sua competência de argumentação, nas suas retóricas. Outros confiam em carros, outros confiam em influência de terceiros, alguns confiam na política, outros em corromper alguns. Alguns confiam no dinheiro, outros na força bélica ou na violência. Alguns estão depositando a sua fé em imagens feitas por mãos humanas, outros depositando sua fé em alguns elementos da criação de Deus. Há alguns países que depositam sua fé em tudo quanto é coisa que vem, como se fosse a fé pela fé. Outros depositam sua fé em boas obras. Alguns depositam sua fé em espíritos daqueles que já morreram e ainda ficam apelando para que esses espíritos interfiram em suas vidas, como aqueles que também praticam a idolatria. Seja idolatria a imagens, seja idolatria a coisas criadas ou a criaturas. Mas há também aqueles que depositam sua fé em cartas, outros em ossos. Há aqueles
que declaram depositar sua fé em Deus. Mas eu quero trazer a sua lembrança, hoje, com a mensagem do Senhor para mim e para você, que a fé que efetivamente nos salva da condenação, estabelecida para todo pecador, e nos justifica diante de Deus, retirando de nós toda a culpa, é quando nós depositamos a nossa fé em Jesus. Nos textos anteriores, do capítulo 2, final do capítulo 1 até o capítulo 3, aos Romanos, a carta aos Romanos, o Senhor fala conosco sobre o justo juízo de Deus. E meditamos sobre isso nas quartas-feiras passadas. Depois o Senhor vem falar para nós sobre a justificação e salvação nesta ocasião. Então nós precisamos lembrar que o Senhor é justo e Ele julgará. Ele pode parecer para muitos entre nós que Ele demora demais em fazer justiça, mas o fato é que Ele é longânimo. Ele é tardio em derramar a sua ira sobre nós. Imagine se Deus derramasse sobre mim a ira dele, sendo eu pecador como você também o é. Nós somos pecadores. Imagine se Deus derramasse a ira dele sobre nós todos os dias, por todos os pecados que nós cometemos. Nós não íamos durar um segundo na face da terra vivos. Mas na sua longanimidade, no seu amor, na sua graça, na sua compaixão e misericórdia, Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar a humanidade, para receber sobre Ele os nossos pecados, quando Ele foi crucificado, para receber sobre Cristo todas as nossas culpas, toda a condenação, toda a maldição. Então Jesus veio a falecer. Só que Ele não ficou morto, Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu todo o mal, venceu o diabo. Ele venceu os nossos pecados, ressuscitando dentre os mortos. Portanto, todas as pessoas que depositarem toda a sua fé em Jesus não perecerão, mas terão vida eterna por herança, dada graciosamente por Cristo a todo aquele que nele crê. Paulo vem então, inspirado por Deus, iluminado completamente pelo Espírito Santo, registrar essa carta aos Romanos. É bem verdade que ele teve alguém que fez os registros para ele, né, e por acaso chamava Tércio. Mas eu quero aqui enfatizar que Paulo, dirigido pelo Espírito de Deus, fala aos romanos sobre a fé, e ele vem abordar essa fase da fé, trazendo a lembrança dos romanos a pessoa de Abraão. Porque naquela época, o povo era adorador de Abraão. O povo como que idolatrava a Abraão. O povo, inclusive, falava: o Deus de Abraão, eu sou descendente de Abraão. Eles ainda diziam: somos filhos de Abraão. Os judeus, na verdade, se orgulhavam de Abraão, acreditando que Abraão tinha sido justificado por Deus por causa de seus grandes feitos, por causa das obras que Abraão tinha realizado. Mas a verdade que Paulo vem então trazer ao conhecimento dos romanos e a nosso conhecimento também, Paulo vem contrapondo, ele vem contradizendo todo o entendimento errado de que a justificação e a salvação são pelas obras. Paulo então dá ênfase aqui, nesse capítulo 4, aos romanos, de que a fé no Senhor Deus, no seu Filho Jesus Cristo, é que vão nos justificar de nossos pecados e nos salvar de toda a condenação. A gente pode observar no versículo 3 que o Senhor declara que porque Abraão creu em Deus, depositou toda a sua fé em Deus, é que Deus o justificou.
Então não foi pelas obras de Abraão. Até porque as obras de Abraão foram depois que Deus o visitou, que Deus falou com ele, ele creu em Deus, creu na palavra do Senhor, ele depositou sua fé nas promessas do Senhor, no próprio Senhor, e então Deus o ungiu, o abençoou, o protegeu, o conduziu, falou com ele, instruiu, e ele foi obedecendo a Deus. Então, todo o processo das grandes obras realizadas por Abraão foram realizados, todo o processo das obras, todo o processo foi realizado após o início do relacionamento que começou com a fé. Então, a justificação e a salvação se dá pela fé. É isso que o Senhor nos revela. E aí, no versículo 4, ele faz um comparativo com aquele que é digno do salário. Nós vemos que o salário de quem trabalha não é um presente. Na verdade, a pessoa trabalhou, então porque ela gerou um produto ou um serviço, ela é digna do seu salário. E chega até a dizer o texto que, na verdade, o seu empregador, ou aquele que o contratou para fazer alguma coisa, passa a ter dívida com o trabalhador. Então, sendo nós inclinados ao pecado, miseráveis, pecadores, nós não somos dignos de sermos justificados e nem de sermos salvos. Porque as nossas obras não alcançam a plenitude necessária, totalmente poderosa, para nos justificar de nossos pecados, nem tampouco nos salvar da condenação do inferno. Porque o que a lei do Senhor estabelece aos pecados é que todo pecado leva à morte. Todo pecado nos condena. Precisamos então compreender essa questão do mérito, para não acharmos que nós temos mérito de sermos felizes. Eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de não sofrer, eu tenho direito de ser salvo, eu tenho direito de não ser condenado. Grande enganação. Porque somos pecadores, nós somos dignos de sofrimento, dignos de morte, dignos de separação eterna de Deus, dignos de condenação, sim. Mas o Senhor é tão amoroso, tão gracioso, tão cheio de compaixão e misericórdia, que Ele nos ama e Ele vem a nós, através da sua mensagem, através da sua palavra, através do seu Filho Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, conduzindo-nos para um relacionamento íntimo com Ele nessa terra. E todo aquele que crê em Cristo, depositar toda a sua fé em Jesus, continuará vivendo eternamente com Deus no seu céu. Amém. É nessa perspectiva que nós vamos entender, à luz da Bíblia, como sermos salvos pela fé. Então aqui Deus vem explicando que se uma pessoa pratica boa obra, ela é digna de recompensa. Sim. O trabalhador, o obreiro, é digno do seu salário. Mas não quanto à salvação, nem tampouco quanto à justificação dos nossos pecados. Só que Jesus tem todo o poder, e Ele tem todo o mérito, e é digno de toda a honra, porque Ele realizou o plano de Deus para salvar a humanidade, para nos justificar de todos os nossos pecados. Ele sim tem mérito, Ele sim merece honra, louvor, adoração. Ele é digno de toda a nossa dedicação e consagração, porque Ele realizou a única obra que pode salvar a humanidade, que é ter sacrificado-se a si mesmo na cruz e ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. Até aqui ficou claro? Você pode dizer onde você está? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, todo o nosso esforço para tentarmos nos auto-justificar e nos salvar é inútil. Guarde isso na sua mente.
Como disse, nos capítulos anteriores, o Senhor ministrou sobre o justo juízo e o justo julgamento e a condenação estabelecida para todo pecador. Mas agora ele vem falar da salvação, da justificação de nossos pecados, de nossas culpas, e ele vai nos salvar, como já salvou em Cristo. O que falta é depositarmos nossa fé em Cristo. O que nós precisamos fazer, então, é nos agarrar à graça de Deus, a esse presente que nós não merecemos. O que falta é depositarmos toda a nossa fé em Jesus, e não nos nossos méritos. Nós precisamos então clamar que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, nos justifique e nos dê essa vida eterna que Ele promete, que de fato nos dá. Para não perecermos eternamente no inferno. Nós precisamos nos agarrar à graça de Deus. Nós precisamos clamar o perdão do Senhor. Precisamos depositar toda a nossa fé em Jesus, para não perecermos eternamente no inferno. Então a gente precisa entender que é possível termos as nossas culpas retiradas de nós. Sermos justificados por nossos erros, negligências, loucuras, devaneios, pecados. E sermos salvos da condenação eterna no inferno. Obrigada, Senhor. Para tanto, basta depositar sua fé em Jesus. Em nada mais e em ninguém mais. Mas quando a gente começa a pensar sobre a fé, a gente começa a lembrar de algumas pessoas. Porque há algumas pessoas que, quando ficam sabendo que podem ser salvas por Deus, somente depositando a sua fé em Jesus, algumas dessas pessoas, elas começam a questionar agora a sua própria fé. Há quem pense assim: será que eu tenho fé suficiente em Jesus para me salvar? Olha a retórica. Será que eu tenho fé suficiente em Jesus para eu me salvar? Segundo o pensamento muito comum, as pessoas costumam pensar assim: será que a minha fé é forte o bastante para me salvar? A gente vai perceber no versículo 5 que o Senhor vem falar sobre esses detalhes. Caso esses pensamentos estejam povoando a sua vida, a sua mente, hoje você vai compreender como funciona exatamente a justificação dos nossos pecados, das nossas culpas, e a salvação quando depositamos nossa fé em Jesus. Primeiro a gente precisa saber e lembrar, ter a convicção de que é Jesus quem nos justifica e quem nos salva. Nós não precisamos ter uma fé do tamanho de um edifício, de uma locomotiva, de um veículo ou de uma pessoa. O próprio Senhor nos diz que a nossa fé pode ser pequenininha, tão pequenininha que Ele compara um grão de mostarda, uma semente pequenina. Não são os nossos pensamentos, nem os nossos sentimentos, nem as nossas ações ou palavras que podem nos salvar, nos justificar. Mas Jesus Cristo é suficientemente poderoso para nos salvar. Aleluia. Então, saia do foco. Muitos questionam a si mesmos porque ficam olhando para si mesmo. Pare de olhar para si e olhe para Jesus. Quando você começar a olhar para Jesus, a pensar em Jesus, você vai começar a nutrir fé em Jesus. Amém. Porque Ele vai agir nos seus pensamentos, no seu coração, nos seus sentimentos, no seu ser, em todo o sistema da sua vida. Não é relevante se a sua fé é fraca ou forte aos olhos humanos, nem mesmo aos seus próprios olhos.
o que vai nos salvar é a nossa fé simples, genuína, do profundo do nosso coração, sendo depositada em Jesus. Porque saibamos o seguinte, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sonda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os propósitos do nosso coração. Portanto, Deus sabe que você deposita toda a sua fé em Jesus ou não. Porque ainda há aquelas pessoas que vivem com um discurso de que depositam sua fé em Jesus, mas a sua prática diária, ela demonstra que a fé dela, que sua fé não está em Jesus. Ela nem sequer quer ler a palavra de Deus, nem tampouco ora. E se lê a palavra de Deus, tem aquela vida pueril de relacionamento com Deus. Então vejam, tudo se dá pela fé. Deus é forte o suficiente e tem toda a condição de sondar a sua mente e o seu coração. Escolha, tome a decisão de crer em Jesus. É uma escolha, é uma decisão. E não depende de você ter confirmações palpáveis para crer em Cristo. Porque se você depender de confirmações palpáveis, tangíveis para depositar fé, isso deixa de ser fé. Porque a fé é crer naquilo que você ainda não vê. É acreditar de todo o seu coração que o Filho de Deus é Senhor e Salvador. Amém. Então, Jesus hoje nos oferece a justificação dos nossos pecados e das nossas culpas. Ele nos oferece graciosamente a salvação, como de fato é de graça, porque é uma dádiva do Senhor. E sem que eu e vocês mereçamos, não há mérito nenhum em nós. Ah não, aquela pessoa é boazinha, ela merece ser salva. Nada disso. Ah, aquela ali é má, ela merece a condenação. Nada disso. Todos nós merecemos a condenação, porque todos nós somos pecadores. Trago à sua lembrança aquele episódio em que Cristo estava crucificado e havia dos seus dois lados dois malfeitores. Um mangava de Cristo, fazia chacota de Cristo. Outro adorou a Cristo e clamou que Cristo o salvasse. Cristo declara para esse, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. A esse que adorou e pediu perdão e glorificou a Cristo com aquelas breves palavras, ó Senhor, lembra de mim, vou entrar no seu reino. Uma frase que demonstrou toda a fé que ele depositava em Jesus Cristo, mesmo sendo ele um terrível, um tremendo malfeitor. Então talvez você se ache indigno de ser salvo, indigno de ser justificado. Saiba que todos nós somos injustificáveis, somos indignos, mas é pela graça de Jesus Cristo que somos justificados e somos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso acontece quando depositamos a nossa fé em quem? Em Jesus. Porque só Jesus tem todo o poder para realizar todas as coisas, realizar todos os milagres. Cabe a nós o simples, o que é mais fácil: acreditar, depositar fé e esperar com toda a convicção que o Senhor nos justificará. Amém. E nos salvará. Então talvez a gente se pergunte, bom, então qual é o papel da nossa fé? Ou seja, como que ela deve agir, ou qual o propósito, qual o objetivo? Primeiro deles, a fé tem o papel de nos levar a crer e confiar em Jesus. É por isso que o Senhor vem se revelando nas Escrituras, porque quando lemos a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor vem iluminando a nossa mente e vai nos conduzindo a crermos em Cristo e depositarmos sobre Ele toda a nossa fé e esperança. Outro papel da nossa fé é que ela deve nos levar a clamar a Deus de todo o nosso coração, que Deus nos perdoe e nos justifique de nossas culpas e pecados,
e nos salve. Outro papel, outro propósito da nossa fé é que a fé em Jesus nos dê a garantia de que nós receberemos o perdão dos nossos pecados, seremos justificados de toda a nossa culpa e seremos salvos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Mas então, diante disso, o que nós podemos fazer para sermos libertos da nossa culpa? Aí os versículos 6 a 8 respondem essa pergunta. Porque Cristo realizou todo o propósito, todo o plano de salvação, mas nós temos o nosso papel a desenvolver, que é depositar nossa fé em Jesus. Então nós vamos observar a situação, por exemplo, como a situação do rei Davi. O rei Davi, ele era culpado de vários pecados terríveis, como, por exemplo, adultério, assassinato, mentira, desobediência, vaidade, arrogância. Mas, ainda assim, pelo fato do rei Davi ter depositado toda a sua fé em Deus, por ele ter se arrependido de seus pecados e pedido perdão, Deus o perdoou e justificou a ele. E lhe deu a paz e a alegria do perdão. Você e eu e você, que também somos pecadores, também podemos viver e desfrutar dessa tão maravilhosa paz e alegria do perdão, quando paramos de negar as nossas culpas e os nossos pecados. Nós podemos sim desfrutar da paz e da alegria do perdão do Senhor, e a certeza, a convicção de sermos justificados diante de Deus e recebemos a salvação e a vida eterna, quando nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, clamamos o perdão do Senhor e reconhecemos que Jesus é o Salvador e Senhor das nossas vidas. Então, crendo que estamos perdoados pelo Senhor, nós passamos a rejeitar a prática do pecado. Ou seja, começamos a caminhar no caminho com Jesus, seguindo os princípios bíblicos, para que tenhamos uma vida ética, moral, saudável, iluminado pelos princípios da palavra do Senhor. E a gente vai seguir o nosso Senhor, o nosso Salvador e Mestre, Jesus Cristo. Talvez isso, para algumas pessoas, seja um pouco mais difícil, porque há alguns pecados que se enraizam nas nossas vidas quando praticado ao longo de muitos anos. Talvez seja difícil abandonar aquela sensação de culpa do pecado quando o pecado é muito grave. Talvez seja difícil abandonar aquele sentimento, aquele pesar, aquele remorso, aquela dor da culpa do pecado, quando o pecado abrange muitas pessoas e muitas situações nos fazem lembrar dos males que nós já realizamos. Mas hoje o Senhor traz à nossa mente aquilo que nos traz esperança. Jesus tem todo o poder para perdoar todos os nossos pecados. Ele graciosamente perdoa a todo aquele que se arrepende de seus pecados, sejam quais forem os pecados. Aleluia. Os mais simples e os mais tenebrosos pecados. Jesus também poderosamente nos restaura a vida. Ele nos dá uma vida nova, nos torna novas pessoas, novas criaturas. E Ele restaura os nossos relacionamentos, quando nós também vamos pedindo perdão às pessoas a quem nós fizemos mal. E Ele age em nós com o seu Espírito Santo, nos consolando e nos confortando, nos dando pensamentos novos, nova vida, novas perspectivas. Ele fecha algumas portas e abre outras maravilhosas, e Ele vai nos conduzindo no caminho de paz, mesmo no meio da tribulação,
de alegria mesmo passando por dificuldades, de prosperidade mesmo em tempos de escassez, e por aí vai. O Espírito Santo do Senhor que passa a habitar em todo aquele que crê em Cristo e o aceita como Salvador e Senhor, esse Espírito Santo do Senhor age de forma maravilhosa, nos dando sabedoria e discernimento. Ele vai conduzindo as nossas vidas, de maneiras que a gente passa a ter uma vida cheia da vida de Deus em nós, o que chamamos de avivamento. Então, queridos, muito embora a nossa fé possa ser pequena ou frágil, embora a nossa consciência seja de fato sensível e as nossas memórias possam ficar nos acusando, embora o inimigo Satanás tente levantar pessoas para ficarem apontando para nós, nos acusando, mostrando os nossos erros, como fofoqueiros maledicentes, muito embora o inimigo tente isso tudo, hoje o Senhor traz à nossa mente o que ele registra na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que Jesus é maravilhoso, gracioso, e quando nós reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos, pedimos perdão, Jesus é fiel e justo em nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. No versículo 7 ele diz que ele nos lava e nos purifica com seu sangue. É o poder transformador, justificador, perdoador e salvador pela graça de Cristo, quando sobre ele depositamos a nossa fé. Aí nos versículos 10 a 12, o Senhor enfatiza que o que ele está ministrando às nossas vidas hoje é que nós precisamos dar todo o nosso foco à fé em Jesus Cristo, quem é o único Salvador, o único Senhor da humanidade. Esse é o foco. Essa deve ser a nossa decisão principal na vida. Então lá no versículo 16, Deus está explicando que Abraão se tornou agradável a Deus apenas porque ele depositou sua fé em Deus. Não foi por obra alguma. É claro que depois que nós somos convertidos ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor quer que nós realizemos as boas obras, para que o seu evangelho seja proclamado, para que as pessoas conheçam a Cristo através do relacionamento conosco e das boas obras, vivendo a mutualidade uns com os outros. Mas antes mesmo de Abraão fazer qualquer obra boa que agradasse a Deus, Abraão teve fé no Senhor. Ele depositou toda a sua fé na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. E quando a gente observa lá em Gênesis, quando o Senhor registra a sua promessa a Abraão, declarando que por meio de Abraão, ele faria de Abraão pai de muitas nações. Mas como Abraão seria pai, se a esposa dele não era fértil? Abraão já estava com 100 anos, a esposa com 90, quando ela engravidou. Coisa extraordinária, né? É um milagre de Deus. Então, porque ele creu em Deus, o milagre aconteceu. Ele creu na sua promessa, o milagre aconteceu. E Deus dá ao casal o filho Isaque. Só que em ato contínuo, para provar a fé de Abraão, e para que toda a glória de Deus fosse manifesta, e para profetizar a vinda do Messias, o Salvador, o Cristo Senhor, Deus requer de Abraão que sacrificasse seu filho para adorá-lo. Abraão, em obediência, leva seu filho para o lugar estabelecido, constrói ali um altar, põe seu filho sobre o altar, coloca a lenha, e quando ele levanta a faca para imolar o filho, Deus fala com ele para que não fizesse aquilo. Porque a fé de Abraão, a atitude de obediência de Abraão, agradou a Deus. Então Deus providencia um animal, um cordeiro, para substituir
Isaac no sacrifício. Isso prefigura, isso aponta para aquilo que Cristo veio fazer na face da terra. Jesus Cristo veio ser o substituto para toda a humanidade, porque Cristo não pecou jamais. E o sacrifício para perdão precisava que fosse uma pessoa santa, sem pecado. E como todos nós somos pecadores, todos nós somos manchados pelo pecado, nenhum de nós pode salvar-se a si mesmo. Então Deus enviou o seu Filho Jesus para ser sacrificado. É exatamente nesse episódio de Abraão e Isaac, com a substituição do sacrifício, que o Senhor aponta para Cristo. Ele haveria de enviar o Salvador, o Messias, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos justifica diante de Deus e nos dá a salvação. Então vejamos, ter fé em qualquer outra coisa, ou fé pela fé e amor, não salva ninguém. Ou ter fé pela fé em qualquer outra coisa e realizar boas obras também não salva ninguém. O que nos salva é depositar a nossa fé em Jesus. Então, quando nós observamos a fé de Abraão, ele dedicou toda a sua fé em Deus, inclusive em todos os momentos que ele obedeceu ao Senhor ao longo de toda a sua existência. Então, Abraão gerou muitos frutos porque depositava sua fé no Senhor. Então, ele ouvia a Deus e acreditava. Hoje, como ouvimos Deus? Através das mensagens, através da sua leitura da Bíblia. Você terá acesso à palavra de Deus, ao próprio Deus, lendo a Bíblia, depositando toda a sua crença no Senhor, a sua fé no Senhor, reconhecendo que a Bíblia é a palavra de Deus, aquela que revela o Deus Altíssimo, revela o Criador, o Salvador, o Senhor Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Abraão ouvia Deus, buscava a Deus em oração, ele creu de todo o seu coração, com fé, que o Senhor havia de cumprir todas as suas promessas para com ele. Por isso, pela fé em Deus, Deus o justificou, e não pelas suas obras. Então, família amada, quando nós lembramos que todos nós somos pecadores, e nós precisamos ser perdoados, justificados dos nossos pecados e nossas culpas, e quando lembramos que precisamos ser salvos da condenação do inferno, e Deus nos fala que somente seu Filho Jesus nos perdoa, nos justifica e nos salva, porque foi Cristo que sacrificou-se em nosso lugar e ressuscitou dentre os mortos. Quando nós lembramos disso tudo, nós todos precisamos fazer uma análise pessoal, crítica. Volto a dizer, pessoal. É necessário olharmos para nós nesse momento, porque a justificação dos nossos pecados, das nossas culpas e a salvação são coisas pessoais, individuais e intransferíveis. Deus age salvando, justificando, curando, perdoando individualmente. Muito embora estejamos assistindo uma celebração, um culto, ouvindo uma mensagem de forma pública, com a multidão da internet participando. Mas a salvação é pessoal. Então eu preciso me perguntar em quem tenho depositado a minha fé. Você precisa se questionar sobre o que ou sobre quem você tem depositado a sua fé, para que você de fato seja justificado, perdoado, salvo. Porque a salvação vem de Jesus. Então toda pessoa que clamar o nome de Jesus será salvo. Toda pessoa que se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e passar a seguir a Jesus, essa será justificada de seus pecados e suas culpas e será salva pelo poder do nome de Jesus. Amém. Sim, Jesus está vivo e agindo na vida de todo aquele que crê nele, todo aquele que depositar sua fé em Jesus. Jesus salva. Amém. Então creia você também. Creia no Senhor Jesus. E será salvo você e a sua família.
somos justificados de nossos pecados e nossas culpas e salvos da condenação quando depositamos toda a nossa fé em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigada, Senhor. Que Deus nos abençoe, nos salve, nos justifique, nos perdoe, nos lave e nos purifique com o sangue de Cristo e garanta a nossa eternidade com Ele. E que vivamos nessa terra até o dia que Ele voltar, ou enquanto for o nosso tempo de vida, mas que vivamos com Cristo. Amém. Vamos orar? Pai do céu, obrigado pelo banquete que o Senhor nos deu. Obrigada. Quero pedir agora, Pai, pela vida dessas pessoas amadas, que como eu, há muitos anos atrás, ainda não conhecia Jesus, mas tive a oportunidade de ouvir uma mensagem semelhante a essa. Peço por essas amadas pessoas que estão ouvindo, ó Deus, sobre Jesus Cristo, sobre sua fé em Jesus, sobre o seu relacionamento com Jesus. Todos nós precisamos ser perdoados, justificados e salvos. Então eu clamo, Pai, que o Senhor esteja sondando cada uma das pessoas que estão participando, cada uma delas que está participando dessa celebração, deste culto. Amém, Senhor. Suplico que o Seu Espírito Santo nos convença de nossos pecados, da justificação e da salvação que Cristo promove em nós, Amém. em nossas vidas, e do juízo final. Por favor. Suplico, Pai, que o Senhor converta a todos, salve, liberte e cele todos nós com o Seu Espírito Santo, que o Seu próprio Filho Jesus nos prometeu. Obrigado, Deus, pela oportunidade de ouvir essa mensagem, de sermos revelados, de termos a revelação de como se procede a justificação e a salvação. Oramos clamando as suas maravilhas sobre nós, sobre todos que estão participando deste culto. Maravilhas essas que são vindas do seu trono de graça. Maravilhas que o Senhor mesmo nos prometeu, as riquezas espirituais. Ó Deus, age com poder e graça, transformando, curando, perdoando, libertando, justificando e salvando muitas vidas ainda hoje. Amém. E enquanto este culto estiver público, todas as pessoas que estiverem participando dele e ouvindo sua mensagem, clamam que o Senhor continue salvando. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos então adorar ao Senhor com a próxima música, que é o hino 348 do HCC. Hino 348 do Inário para o Culto Cristão, A Minha Fé e o Meu Amor. Esse é o tema da música, tema do hino. Como é? Ok. Em nada... perdão. Minha esperança. É minha esperança, é outra letra. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobrevir à tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Hoje você também pode depositar toda a sua fé, toda a sua esperança, toda a sua confiança no Senhor Jesus
e Ele te salvará, Amém. perdoará os seus pecados, Amém. te justificará diante de Deus e garantirá que nada nem ninguém lhe tirará das mãos do Senhor. Portanto, você terá a convicção inabalável de que a vida eterna lhe foi dada. Então nós vamos orar, mais uma vez, para consolidar essa expectativa no seu coração, para abençoar a sua vida. E aí a gente encerra a celebração. Minha esposa pode orar, por favor? Oh, Senhor Deus, obrigada porque o Senhor nos ajuda sempre a sermos pessoas melhores, a buscarmos ao Senhor, a entendermos onde estamos falhando. Glória. Obrigada, Senhor Deus. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar onde estamos errando. Amém. Pedimos ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor Amém. Deus. Nós queremos agradar ao Senhor. Sim. Nós queremos, Senhor Deus, ter a certeza da nossa salvação, da nossa justificação em Cristo, Deus. Aleluia. Ó Senhor, nós chamamos e nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Sim. Por isso queremos agradar ao Senhor e fazer a Tua vontade, Amém. cumprir os Teus propósitos. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor Deus. Obrigada porque nós temos a certeza de que o Senhor está sempre conosco. Nós chamamos e queremos servi-lo, Senhor Deus, com dignidade. Amém. Então ajuda-nos, Deus, por favor, transforma as nossas vidas. Pedimos, Senhor, não porque merecemos, porque não merecemos nada, mas sabemos que o Senhor é o Deus de amor, o Deus bondoso, o Deus que dá a todo aquele que se curva ao Senhor e pede. Por isso pedimos ao Senhor, transforma as nossas vidas, faça-nos pessoas melhores, salva-nos, perdoa os nossos pecados. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E agora que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor e Mestre, o amor de Deus Pai, Criador, Provedor e Mantenedor de toda a criação, as consolações, a comunhão, os dons espetaculares e as virtudes do fruto do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, sobre toda a igreja do Senhor, espalhada em toda a face da terra, hoje e por todo sempre. E nós dizemos amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua família, seus sonhos, seus projetos, as obras de suas mãos, seus relacionamentos. Te faça feliz e próspero, de forma equilibrada, no poder do nome de Jesus. Amém. Boa semana, a paz do Senhor.